Oi? Ju? Oi? Tá bom. Seu Luiz, a gente queria que o senhor viesse mais para cá, para ficar na frente da câmera, se pudesse. Ah, beleza, dessa para ficar escondida aí. Mais para cá, prof. Para cá. Aqui. Isso, perfeito. Perfeito. Tá ótimo. Ju? Precisa passar dos slides. Gente, acho que muitos já conhecem, né? Se não já trabalhar na área, quem é aluno aqui da casa já deve conhecer o seu Luiz Cláudio. Seu Luiz Cláudio já é técnico em radiologia, né? Na verdade, antes de ser técnico, já era operador de raio-x, né, seu Cláudio? Não? Não, chegou não. Vamos lá. Galera, seu Luiz atualmente é aluno do curso de radiologia aqui da Unibra, está no último período, né? Tive a honra de ser aluna de seu Luiz também. Quem está na mesma turma que ele sabe que eu pego no pé da turma por causa dele. Minha primeira semana de estágio, eu tenho que contar, eu conto isso para todo mundo. Minha primeira semana de estágio era com um equipamento de raio-x convencional e ele me deixou de castigo porque eu tinha medo de escuro. Uma semana na câmara escura, primeira semana de estágio. E aí eu tive a honra, porque tudo que vai e volta, né? De encontrar seu Luiz agora como meu aluno, e eu disse, coitado da turma, porque tudo que o senhor fez comigo no estágio, agora eu vou devolver e a turma vai receber por correlação, né? Seu Luiz, ele é secretário do Sindicato dos Técnicos, né, de Radiologia, tá? E aí a gente está muito feliz com o convite, de só ter aceito o convite de palestrar para a gente, no nosso evento, e ele vai falar um pouco sobre legislação, né, seu Luiz? Vou dispensar apresentações, porque essa autarquia vai falar por si só no decorrer da palestra. Para quem não conhece ainda vai conhecê-lo, tá? Então, fique à vontade. Obrigado, professora. Pessoal, eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Luiz Cláudio. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Me formei em 2001. Aí, minha esposa, né, porque lá em casa é o seguinte, né, foi da seguinte forma, ela falou, olha, nós vamos morar em Pernambuco, entendeu? A gente vai morar lá, não quero morar aqui no Rio de Janeiro, a gente vai morar lá em Pernambuco. Mas eu, Luiz Cláudio, disse, não, aqui em casa quem manda sou eu, as coisas são feitas da minha forma. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai morar em Pernambuco, porque você não quer mais morar aqui, então a gente vai para lá, morar lá em Pernambuco. Então, eu vim morar aqui em Pernambuco. Tinha que ser feito da minha forma, lá em casa quem manda sou eu, entendeu? Então, vamos lá, já estou até falando interesse, né? Então, pessoal, como é que eu cheguei no sindicato? Como muitos técnicos, né, de radiologia, às vezes eu ficava falando mal do sindicato, né? Eu falava, poxa, o sindicato ele não faz nada pela classe e tudo, e a gente precisa melhorar em determinadas coisas. Então, numa determinada ocasião, eu fui numa negociação, né? E lá eu vi como as coisas elas são um pouco complicadas, são um pouco diferentes daquilo que a gente pensa. Então, o que eu fiz? Eu peguei, né, comecei a participar dessas negociações, indo como voluntário, como qualquer um técnico pode fazer, ir lá como voluntário, participar da sua opinião, como deve fazê-lo. Aí eu... Não. Aí eu fui convidado pelo antigo presidente, que era o Roberto Santos, para fazer parte de uma chapa. E a partir desde 2019, um pouquinho antes de 2019, eu faço parte do sindicato. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sindicato e um pouquinho sobre nossa legislação, né? Então, sem mais delongas, vamos começar. Pronto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses temas aí. A diferença entre sindicato e conselho, a importância do sindicato, a atuação, né? Corpo jurídico, porquê de um sindicato e conquistas sindicais. Né? Depois eu vou deixar um tempo aberto para a gente conversar um pouquinho. Opa, obrigado. Então, vamos lá. Então, o Conselho é uma autarquia federal, né?
Qual a responsabilidade do conselho? Ele tem a responsabilidade de fazer um registro de todos os profissionais que atuam nas técnicas radiológicas no estado, no Brasil todo. E cada conselho, aliás, cada região tem o seu conselho. Aqui em Pernambuco é o regional da 15ª região, né? Que a presidente até é Cassiane, uma amiga nossa. Então, no conselho é necessário que todo profissional que queira trabalhar nas técnicas radiológicas tenha a sua inscrição no mesmo, né? Já o sindicato não. O sindicato ela é uma entidade, né, que ele tem como objetivo trabalhar para que o profissional ele tenha o salário mais adequado possível e também determinadas conquistas sociais, né? E uma diferença primordial entre conselho e sindicato, que o conselho, quem quer trabalhar na área, você tem que ter inscrito no conselho e todo ano descontado daquele profissional a chamada anuidade, que muita gente adora, né? Já o sindicato não, o sindicato filia-se quem quiser, né? Já essa diferença do sindicato para o conselho é essa. O sindicato, você não é obrigado a pertencer ao sindicato, mas se você achar necessário, você pode fazê-lo, né? Pronto, o CIPROTDEP, que é o sindicato que representa os profissionais técnicos, tecnólogos, câmaras claras, escuras, né? Todo profissional que trabalha nas técnicas radiológicas aqui em Pernambuco é o CIPROTDEP, né? Ele era localizado ali numa rua ao lado da Estação Central, só que agora mudou de lá. Ele está agora na rua, se não me engano, Henrique Dias, ali em Santo Amaro, bem pertinho do Procap, né? Então está localizado agora lá. Pronto. Pronto. Aí o que a gente vai fazer? Vou falar um pouquinho agora. Vou falar um pouquinho sobre a atuação sindical. O sindicato, ele atua em mediações entre os profissionais e empregadores. Foi numa dessas mediações, como eu falei para vocês, que eu me interessei pelo sindicato, me filiei a ele e faço agora parte, né, do sindicato. Uma coisa importante que eu queria frisar para todos que estão aqui presentes, que futuros profissionais atuantes na área, que qualquer negociação é importante a participação de todos, a participação dos profissionais, de vocês. Por quê? Porque é nessas negociações, nessas assembleias, nessas reuniões, que são colhidas as informações e as ideias para que nossa classe ela possa ser melhor, para que a nossa classe ela possa se desenvolver e ter tanto conquista salarial quanto sociais que beneficia a nossa classe, né? Então, às vezes, né, a gente não pode pensar que somente a direção do sindicato que tem que pensar em tudo. Não. Cada profissional ele representa um elo importante dessa corrente. De repente, a nossa professora aqui, a Lely, né, ela pode dar uma ideia que eu não havia pensado, que ninguém lá do sindicato havia pensado. Na vivência dela, no mercado de trabalho, ela dá uma ideia que, repare, essa ideia realmente é boa. Então, vamos colocar em pauta para a negociação. Ou, de repente, o nosso amigo que está ali, ó, né, de camisa branca, ele também pode dar uma ideia. Então, cada um de nós pode e deve fazer parte desse grande projeto para tornar a nossa profissão melhor, tá? E o CIPROTDEP também, ele... Professor, quando faltar uns 5 minutinhos, essa era a minha vez aqui. O CIPROTDEP também ele tem um corpo jurídico que ele atua de forma gratuita para auxiliar os associados. Inclusive, ele tira algumas dúvidas de aquelas pessoas que não são sócias do sindicato.
liga para lá, ela é sanada a dúvida da melhor forma possível. Mas a gratuidade em ações trabalhistas, ela é exclusivamente daquelas pessoas que são associadas. De repente, tem um problema, alguma coisa, aí ela pode ser, o associado ele pode acionar o nosso corpo jurídico para representá-lo sem ônus nenhum, entendeu? E assim é feito. Nosso corpo jurídico atualmente, ele é representado pelo Dr. Jorge Figueira e Dr. Caio Kremer. São duas pessoas muito boas. Eles são pessoas que têm um know-how muito bom. Eles nos ajudam a enxergar várias coisas que podem ser melhor para a nossa classe, né? São pessoas extremamente talentosas e competentes. Aí, nesse processo jurídico, nesse processo de atuação do sindicato, né, ele é feito principalmente de duas formas. Através de denúncias, onde uma pessoa ela faz uma determinada denúncia para lá, e onde também o sigilo é garantido, né? Aí como funciona isso? Através de notificação sindical. Suponhamos que a nossa professora Julieta, ela trabalha em um determinado estabelecimento. E lá, esse estabelecimento, ele não quer dar indumentária, nenhum tipo de indumentária para a equipe. Aí a professora Julieta ligou, olha, para você botar bem, olha, eu sou Julieta, né, trabalho na empresa do Dr. Chico, e lá na empresa do Dr. Chico eles não querem dar a nossa indumentária, né, eles querem que a gente possa comprar de nosso salário. Então, como é feito? Então, geralmente um dos diretores vai acompanhado de um advogado, outra pessoa, outro diretor, chega lá na empresa do Dr. Chico, né? E fala que estamos fazendo uma visita de rotina. Nessa visita de rotina, né, são solicitadas algumas coisas da CCT, que é a Convenção das Leis, Convenção Coletiva de Trabalho. E dentro dessas informações da CCT, nós conseguimos e temos todos os instrumentos necessários para identificar que lá eles não estão cumprindo com determinadas coisas. Por exemplo, a indumentária. Porque nessa notificação sindical, que o sindicato ele faz ao chegar na entidade, nós pedimos a ficha financeira dos últimos 5 anos, seguro de vida e acidentes pessoais, também dos últimos 5 anos. Pedimos a indumentária, né? A relação de indumentárias contendo a informação de qual ano que foi dado, quem recebeu, e tudo isso dos últimos 5 anos também. Taxa especial, mensalidade sindical, informações sobre relação dos empregados, contribuição sindical, relação atualizada de técnicos e auxiliares, né? Por quê? Essas informações vão dar a base necessária para ser descoberto determinadas coisas. Porque existem empregadores que eles fazem os descontos e não repassam, né? Não pagam corretamente. Inclusive, numa cidade do interior, atualmente, foi constatado isso, que a empresa ela estava descontando dos funcionários e não estava sendo repassado esses descontos para onde deveria ser feito, né? Só estava sendo descontado. Então, o que aconteceu? A justiça ela foi provocada, né? E foi recebido o ganho de causa,
E o que a gente está fazendo agora é reverter esse ganho para o pessoal que lá trabalha. Então, o que acontece? Esse pessoal vai receber toda aquela diferença que foi descontado deles e de forma inapropriada, como aconteceu alguns anos atrás, numa clínica, se não me falha a memória, lá em Limoeiro, onde, na época, cada profissional recebeu em torno de R$ 5.000 de diferença daquilo que havia sido descontado inapropriadamente. Então, esse é o trabalho do sindicato, né? Mas isso é importante também ter a colaboração das pessoas. Um exemplo que eu vou dar, né? Às vezes, os técnicos, né, algumas pessoas não querem falar, né, com medo de, poxa, eu vou ser reconhecido, aí vão falar que sou eu. Não é dessa forma. Como eu já falei anteriormente, o sigilo ele é 100% garantido. E nós usamos dessa forma. Nós chegamos falando que estamos fazendo uma visita de rotina, já sabendo que aquela empresa está com um probleminha perante a legalidade. Mas a gente finge que não sabe de nada, justamente para proteger os nossos associados ou a nossa classe também. Bom, aí a gente vem a seguinte questão: por que ter um sindicato? Professor Alegre, por que a senhora acha que é importante ter um sindicato? Não tem resposta totalmente correta, não. Justamente, né? E a senhora, professora Julieta? Muito bom, isso aí. Pessoal, a nossa lei, ela foi criada, né, que a lei que regulamenta os técnicos e pessoas que trabalham nas técnicas radiológicas, que é a Lei 7.394, 29 de outubro de 1985. Essa lei, ela foi criada antes da Constituição de 88. Então, até então, essa lei ela regia que a remuneração dos profissionais eram de 2 salários regional de cada região. E dependendo do estado, isso dava 4 salários. Tinha gente que ganhava 4 salários. Inclusive, meu cunhado, que é um técnico antigo, recebeu essa importância. Mas, o advento da nossa Constituição, ficou determinado que nenhuma classe, né, nenhum trabalhador poderia ter o seu salário vinculado ao salário mínimo. Mas, no nosso caso, até 2011 era assim. Até 2011, o técnico em radiologia, ele recebia, quando o salário mínimo aumentava, a gente recebia aumento. Mas a Associação dos Empregados da Área de Saúde provocou a justiça. E através da DPF, né, pedindo que a inconstitucionalidade do salário dos técnicos em radiologia ser vinculado ao salário mínimo. O Supremo ele foi acionado e em 2011 ele foi determinado que nenhum trabalhador poderia ter isso. Então o que aconteceu? Foi criado na época um piso salarial, que é o que é usado até hoje, e o pessoal deixou de receber o aumento de salário automaticamente. Então acabou aquele negócio de aumentou o salário mínimo, o pessoal de técnico, tecnólogo, qualquer pessoa que trabalha na área de técnicas radiológicas recebeu aumento. Então o que acontece aí? O aumento salarial ele pode ser visto de 3 formas. Um piso salarial criado de forma federal,
estadual ou municipal. Mas você encontra uma barreira aí, porque nenhum prefeito, governador, até mesmo governo federal, tem o interesse de fazer isso, criar um peso nacional. Aí que entra o sindicato. Porque o sindicato, ele vai junto ao Sindiosp, que é o sindicato que representa os hospitais, fazer negociações com eles para que possa acontecer esse aumento salarial ou qualquer outro tipo de ganho social para o trabalhador. Então, desde aquela época, o Sindbrotdep ele vem atuando, né? Teve um ano aí que nós recebemos, tivemos um aumento de 13%, né? Mas, devido às condições atualmente do país, não está tão fácil assim. Mas imagine o seguinte: imagine se não houvesse o sindicato. Imagine que você, profissional, tenha que ir fazer a negociação com o seu patrão. E seu patrão vai falar assim: Joãozinho, olha, eu só posso dar 1% de aumento, ou 0,5% de aumento. E aí, quer? Ah, não quer não? Pronto, tem aqui, tem vários currículos aqui, então você vai ser demitido, vai ser desligado. E Joãozinho, com medo de perder o emprego, Joãozinho vai falar o quê pro cara? Não, tudo bem. Então aí que entra o sindicato. Quem vai estar lá representando a classe somos nós. Não, isso aqui não dá, não, isso aqui não é dessa forma. Nós precisamos que isso seja implantado. Então tudo isso são negociações que é fácil acontecer? É fácil fazer? Não, mas é necessário. Então por isso a importância de um sindicato na vida de um profissional, entendeu? Nós, pessoal do sexto ano período, ou pessoal antes, né, que se formou, todo mundo passou por uma cadeira a falar de administração, né, na área. Então nós podemos observar como foi que trabalhadores conseguiram determinadas, não vou dizer privilégio, conquistas, e como o advento também do capitalismo, de outras coisas, perderam determinadas coisas. Mas, graças ao trabalho dos sindicatos e a conscientização dos profissionais, que são representados por esses sindicatos, eles tiveram a oportunidade de ter ganhos sociais e até mesmo sua remuneração colocada, não vou dizer de uma forma, colocada de uma forma que dê para o camarada viver, de viver, né? Porque se a gente for parar para pensar aqui, né, se não me engano, o salário mínimo da Alemanha comparado com o salário mínimo do Brasil é 10 vezes mais. Aí você fala, não, é um país de terceiro mundo. Sim, é um país de terceiro mundo, concordo com vocês. Mas a partir do momento que a gente abaixar a cabeça e concordar com tudo com que é feito, com que é nos imposto, sem mostrar o nosso ponto de vista, para o patronal ou para qualquer tipo de governo, é bom, né? Nós tivemos aí a reforma da Previdência Social, né, que é complicado demais, que onde aumentou o fator previdenciário, né, você vai ter que trabalhar um pouco mais para se aposentar. Ou seja, prepare-se aí para trabalhar um pouquinho mais. Aqui, pessoal, tem aqui algumas vantagens, né, que foi conseguido ao longo de alguns anos. Como, por exemplo, ali, hora extra. Pela CLT,
é 50%. Para a gente, devido à nossa CCT, né, é 100%. Então, toda vez que você dá uma hora extra no seu local de trabalho, você ganha, em vez de 50%, você ganha 100%. Vale transporte é descontado 6%, no nosso caso, só 3%. Aviso prévio. Geralmente o aviso prévio é 30 dias. Aí quando você tem 5 anos, aumenta 3 dias e assim vai aumentando. A gente não. A gente já começa ali, ó, 45 dias de aviso prévio. Né? Adicional noturno, pela CLT é 20% e pela CCT é 30%. Quinquênio, né? A cada 5 anos você tem uma porcentagem ali a mais. Alimentação, desconto, né? É um pouco menor. E assim vai. Então tudo isso foi conseguido através de negociações, né? Através de muita luta. E o que acontece? O governo ele está querendo, está agora lá no Supremo Tribunal Federal, querendo derrubar a ultratividade da CCT. O que é isso? Antigamente, quando você não chegava no acordo, né, aquela convenção, aquela CCT, ela continuava valendo até ser realizado o acordo. Agora não. Se por acaso você não conseguir fechar um acordo, essas coisas aí, elas começam a querer deixar de valer, ou seja, tudo isso aí que foi conseguido deixa de valer. Então, se for aprovado isso mesmo, o fim da ultratividade, é ruim para a gente. Né? Ou seja, por quê? Porque aí o patronal vai falar, não, a gente tem isso aqui para dar. Né? Se vocês não quiserem aceitar, então a CCT de vocês não vale de nada. Aí vai ser regido pela CLT. Então é tudo aquilo ali. Ó. Hora extra 100%, né, 45 dias de aviso prévio. Tudo isso vai por água abaixo. Por isso que é importante, nós temos um sindicato, nós temos pessoas que apoiam esse sindicato para que nós possamos ter condições de trabalho e ganhos sociais melhores. E aí, ó, para vocês ficarem sabendo, essa é a tabela salarial, né? Uma remuneração de R$ 2.926,22, né? Não é um salário que não é tão ruim, não. Dá para o cara viver, né? Comparando com outras entidades. É o ideal? Não. Mas é algo que, no momento, é o que nós conseguimos. Antes de eu sofrer com esse acidente, né, eu tive um processo inflamatório na minha coluna, onde a minha medula ela foi comprimida e eu perdi temporariamente, acredito eu, os movimentos das pernas. Então, antes disso, eu estava tentando, junto com os outros sindicatos de enfermagem, fisioterapia, né, e todos os sindicatos, entrar em contato com o governo estadual e criar um piso salarial. Para quem ganhasse nível superior, nível médio e assim sucessivamente. Né? Por quê? A nossa lei não fala que o nosso salário é 2 vezes o piso, né, mais 40%. Então, se nós conseguimos criar um piso médio relativo, nosso piso médio seria 2 vezes aquilo mais 40%. Mas, infelizmente, aconteceu esses promenores, mas eu precisei ficar um tempo afastado do sindicato, estou voltando agora, e vamos tentar levar isso à frente. Né? E isso, para a gente da área de radiologia, né, é algo muito bom. Lá no Rio eles conseguiram isso. Lá no Rio, se não me engano, na época, era o piso lá, se não me falha a memória,
era R$ 2.000 o piso médio. Eu não consigo me lembrar ao certo, eu posso depois ver para vocês. Aí eles fizeram isso, então 2.000 vezes 2 mais 40%. Então lá o pessoal ganhava dessa forma. E foi isso que eu tentei trazer aqui para Pernambuco, mas no momento a gente ainda não conseguiu fazer isso. Mas tem como objetivo, né? E aí, com a ajuda dos professores, tanto técnicos, né, tecnólogos, como, né, o pessoal que está chegando no mercado de trabalho, isso vai ser algo que pode ser possível. Mas é fácil de fazer? Não, gente. Mas se ninguém fizer, né, nunca será feito. Tem uma frase de um filme chamado Lágrimas do Sol, que no final ele diz, né, que para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Então, para que a gente possa ter qualquer tipo de ganho, qualquer tipo de melhoria, é importante que todos nós unamos-nos e façamos a nossa voz ela ser ouvida, né? Bom, eu vou deixar aqui que eu vou passar para a parte, vou deixar um tempinho para perguntas. Falta quanto tempo, Ligo? 15? Pronto, eu vou deixar esse tempinho, porque talvez o pessoal quer fazer alguma pergunta e às vezes você deixa 5 minutos, fica um negócio tão pouco, né? Então aqui, ó, nós temos o número do sindicato, temos aqui a parte de e-mails. Então todo mundo, qualquer pessoa pode chegar e ligar para lá pedir informações, ok? Eu queria deixar esse tempo aberto para perguntas, se vocês têm alguma pergunta, certo? Boa tarde, professor. Prazer em encontrá-lo. Me chama de Luiz. Certa vez, a única oportunidade que eu pude, nesse dia eu estava de folga, eu participei da reunião que tem aqui na delegacia aqui, do trabalho aqui na Gaminol. Sim. Com a convocação lá daquele grupo que existe lá por Vicente. Isso. E, caramba, foi um negócio foi uma pressão terrível. Tava o auditório cheio, a advogada lá do sindicato dos hospitais. Isso. E é um negócio, assim, todo mundo saiu muito chateado, revoltado, porque naquele dia não tinha fechado um acordo. Aí eu vim aqui pensando, poxa, tá lá o sindicato presente, com toda a sua exigência, ela respondendo, e o pessoal ainda fala, sindicato não faz nada, conselho não faz nada. O que eu só poderia responder para esse pessoal pagar essa ideia que ninguém faz nada? Como é que é o nome do senhor? Alexandre. Senhor Alexandre. Aquilo que eu falei no início. Eu também pensava assim, o sindicato não faz nada. Mas aí eu fiz o seguinte, eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi participar. Tanto é que eu me filiei ao sindicato, posteriormente, fui convidado para integrar uma das chapas, né, que foi a vencedora, e estou trabalhando. É fácil, gente? Ainda não. Não é fácil, não. Mas se ninguém fizer, imagine, se ninguém fizer nada, aonde a gente vai chegar? O que eu aconselho é que haja participação. Porque, às vezes, nós fazemos determinadas reuniões no sindicato, fazemos reuniões lá nessa delegacia do trabalho, como o senhor Alexandre falou, e, às vezes, vai uma pessoa, vai 2 pessoas, né? Nós tivemos, às vezes, de ter 6 pessoas, porque era o pessoal do sindicato que estava lá. Agora, imagine, se, pronto, eu falei para vocês que nós tivemos uma percentual de aumento de 13%, eu acho que foi 11% ou foi 13%, eu não consigo me lembrar. Nesse ano, foi o ano em que foi mais pessoas. Foi tantas pessoas que a doutora Solange, que é a advogada do Sindiosp, ela pediu para tirar uma foto. Botou logo o Vicente, e tem uns outros deficientes. Aqui o bicho são bravos, tem que dar raça brava, é deficiente visual. Botou os camaradas atrás dela. E tinha um lá que falava mais do que Chucaro.
E naquele dia ela saiu, pediu para tirar a foto, né? E levou. Nesse ano foi o ano que nós conseguimos o maior percentual de aumento. Então, se não tivesse esse pessoal, né, provavelmente não conseguiríamos esse quantitativo, que ali eles viram que os técnicos eles estavam reunidos. Eu não vou dizer o nome da classe, certo? Porque é antiético. Mas, doutora Solange falou que em uma determinada classe eles aceitam qualquer tipo de aumento porque eles não têm um jurídico atuante. Entendeu? Por quê? Porque eles têm um número de sócios reduzido e o dinheiro que eles têm, eles não conseguem manter um jurídico atuante. Então, para eles terem uma boa... terem força para brigar judicialmente, para eles fica difícil. Mais alguma pergunta? Sim, senhora. Meu nome é Jocilene Queiroz, prazer em falar com você. Na realidade, não é nenhuma pergunta, eu acho mais uma sugestão. Sim, eu sou técnica em radiologia, já trabalhei 10 anos na área, hoje eu não atuo na área. Estou terminando tecnólogo para trabalhar na área, não voltar a trabalhar novamente. Mas, assim, o que eu sinto e tenho uma sensação de impotência são alguns profissionais que estão na área, entende? E, assim, se deparam com um ganho de salário inferior ao que é declarado, e vários profissionais que estão terminando com a gente se submetem a isso também. Então, assim, vai mais uma sugestão, né? O sindicato, porque, assim, o conselho atua de outra forma, mas, assim, acho que o sindicato poderia ajudar nisso. Em criar uma fiscalização. E até algumas pessoas, como a gente estagia, participar do sindicato como um ato voluntário, de aí ajudar a fiscalizar isso. Eu acho que seria uma coisa válida para todos os profissionais. Como é que eu faço para voltar aqui? Deixa, antes de seu Luiz falar, eu queria falar um pouquinho também nessa questão. É muito difícil para o sindicato fazer essa fiscalização. Por quê? Porque não há um piso salarial. Então, se não tem um piso salarial determinado, é o que acontece com a minha profissão hoje. Então, a gente não pode fiscalizar. A oferta de emprego vem, a oferta de salário vem. Cabe ao profissional se valorizar e não aceitar condições mínimas de trabalho e de salário. Hoje, essa fiscalização ela não pode ser feita nem pelo sindicato, nem também pelo conselho, porque não existe esse piso salarial. Quando existir o piso salarial, sim, pode ser feito essa fiscalização. Mas hoje, como não tem, aí cabe ao profissional se valorizar e também participar. Esse piso salarial, ele só vai conseguir ser determinado e votado, porque isso aí é uma questão também política. Isso não só envolve o sindicato, nem o conselho querer que esse piso venha a ser aprovado. É toda uma questão política, ali tem que ser votado. Isso requer tempo, dedicação e também colaboração de todos os profissionais que atuam na área e queiram atuar também, começando da faculdade. Não é fazer política, mas é brigar por um direito que você escolheu, né? Aquela profissão que você escolheu para exercer. Isso que é importante. É vocês hoje que estão aqui ir para o mercado de trabalho dizendo, eu sou o melhor, eu posso fazer o melhor, eu não posso me submeter a isso, eu não posso aceitar isso, entendeu? E se todos fizessem isso, a gente com certeza, né, os profissionais que hoje lutam por esse piso salarial, eles teriam, sim, condições de trabalho melhor e também salários melhores. Porque o profissional ele tem que se qualificar para estar na área. Isso é um custo que você já tem que fazer para poder estar atuando. E se você não se valoriza, se você aceita qualquer condição de trabalho, então você desmerece o que você investiu em você. É a minha opinião. Muito obrigado, professora. Realmente, a professora Vanusca colocou os pingos nos is, né? Uma forma que nós estamos tentando, para fazer isso que a senhora está falando, está vendo ali, ó, é a remuneração total ali. Ó. Ninguém pode receber menos que aquilo. Aí, quando a gente chega numa clínica, a gente mexe a ficha financeira. Se a gente observar que a técnica Vanusca está recebendo menos que aquilo ali, ó,
Está errado. A gente vê o tempo que ela está recebendo o valor a menos daquilo e acionamos a justiça, para que a clínica ela dê toda aquela diferença ali, ó, a técnica valústica. Então, essa é uma forma que nós estamos fazendo. A nossa negociação agora, né, eles estão querendo dar, geralmente eles sempre procuriam dar o IPCA, né? Só que a gente sempre lutou a mais. Mas, infelizmente, as condições do Brasil, nessa conjuntura, né, não dá para te... o valor do IPCA é 10%. Então, a gente quer que eles deem 10%, no mínimo, em cima daquilo ali. E eles não querem dar, eles querem dar 5%. Ou seja, a gente vai ter que ir para acionar a justiça. Porque, às vezes, eles pediam o IPCA mais um ganho de 5% em cima do IPCA. Né? Nós conseguimos o IPCA mais 10%, 11% em cima do IPCA. Né? Então, o que nós estamos tentando fazer é isso. Mais alguma pergunta? Deu para esclarecer sua dúvida, amiga? Beleza. Boa tarde. É mais a respeito do seguinte. O senhor falou logo no início. Eu estou procurando a pessoa. Que o sindicato está para lutar de acordo com as leis, né, para benefício do técnico, do tecnólogo. Isso. A gente sabe que muitas das coisas que a gente tem hoje como, vamos dizer assim, benefícios, vem também a cargo de uma exposição à radiação que nenhuma outra profissão tem. Positivo. Então, há um ônus nisso tudo. E aí, como o senhor falou no início, a respeito de reforma da Previdência, minha pergunta é, até que ponto uma lei, por exemplo, independente de governo, direita, esquerda, enfim, ele pode chegar e mudar uma lei que nos afeta diretamente, como vai afetar também outras profissões, porém a nossa ela tem um agravante, que seria, no caso, a exposição à radiação e alguma outra coisa do meio. Né? Bom, a minha área jurídica não é a minha área, né? Mas nós sabemos que as leis elas são propostas pelo Executivo e passadas ali pela Câmara de Deputados e Senadores. Se os camaradas aprovar, não sendo cláusula pétrea, é complicado. Então, por aí que a gente tem que ver o seguinte, aí que a gente tem que ver fortalecer nossos sindicatos. Porque se os sindicatos, a população, tivessem ido lá para o Congresso Nacional e mostrado que não estava satisfeita com esse tipo de reforma, teria sido diferente. Mas a partir do momento que você abaixa a cabeça, não tem como... É muito complicado, é muito difícil, entendeu? O que se pode fazer é tentar, né, junto com o sindicato, com o seu representante, mudar esse quadro. É difícil? É muito difícil. Mas não é impossível, não. Depende da gente. O que nós precisamos entender é que tudo no nosso país, com relação a leis, depende da gente. A gente tem que mostrar nossa insatisfação com determinadas coisas. Tem. É 1º de setembro. E nossa convenção diz também que quando está nessa categoria base, essa data base, nós temos 100 dias de estabilidade. Ou seja, você tem 100 dias de estabilidade. A empresa, dentro desse período de 100 dias, ela não pode se demitir. Se ela lhe demitir, ela tem que pagar determinadas coisas a mais. Aí quem vai querer sofrer no bolso, né? Alguém mais quer perguntar? Alguém quer perguntar aí no... Alguém está aí, Ediele, querendo perguntar alguma coisa em casa? Então, seu Luiz, a mensagem que o senhor deixa é que antes de cobrar, participe, né? Colabore.
Antes de haver aquela cobrança, o que faz, quando faz e por que faz, vamos participar para poder cobrar. A gente precisa também se doar. Quando a gente se doa, quando a gente participa, a gente entende um pouco das dificuldades também, que às vezes a gente acha que isso é muito fácil fazer, isso é muito fácil conseguir. Mas você nem tentou, você não sabe como faz, você não participa, você não colabora para entender toda uma situação. Eu digo isso porque eu leio sobre o sindicato, eu procuro saber sobre o conselho, né, da minha profissão, e é muito difícil lutar por melhorias. Vocês não têm noção como é difícil a luta por melhoria, tanto salarial como condições de trabalho também. É verdade, seu Luiz? Positivo, professora, positivo mesmo. Então, vamos aplaudir mais uma vez, seu Luiz, e agradecer a ele por estar disponibilizando um pouquinho do sábado dele à tarde para vir conversar com a gente. E eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, se até a próxima vez que a gente se vê, algum de vocês espirrar, saúde. Sim, pessoal, e até segunda. Por quê? Oportunidade. Tá bom, seu Luiz, obrigada.